Vamos lá então com a Monique Danello, que estava ouvindo toda essa conversa de Corinthians e tudo mais, mas na seleção brasileira o ambiente é o contrário, é tranquilidade, passamos um sufoquinho, é verdade, né? Mas vencemos, ô Monique Danello, seja muito bem-vinda aqui. Bom dia para você, seja bem-vindo aqui ao De Placa. Traz um pouquinho aí do dia da seleção brasileira, cronograma, onde você tá, já voltou para Orlando, tá no Texas, enfim. Fala com a gente, Monique Danello. Tá no Rio. Para vocês, boa tarde já quase aí no Brasil, boa tarde aí no Brasil, aqui 11h06 da manhã, já estamos em Orlando novamente, voltamos para cá, que é a base de treinos da seleção antes do início da Copa América. A seleção voltou ontem também lá do Texas e foi um dia sem treinamento, um dia mesmo de viagem, até porque o Dorival fez uma coisa que eu nunca tinha visto antes, ele deu treino depois do jogo. A gente às vezes vê quem não jogou indo lá bater uma bola, fazer um trabalhinho ali depois do jogo, mas ele deu treino mesmo para esse grupo que não jogou, depois que a partida terminou, depois da entrevista coletiva, lá ainda no estádio do Amistoso contra o México. Então ontem foi um dia só de recuperação e de viagem e hoje a seleção retoma as atividades aqui em Orlando, porque já na quarta-feira tem mais um amistoso, jogo contra os Estados Unidos, esse já aqui em Orlando, então sem deslocamento. A gente já está por aqui, você falou do clima que é bom e acho que a frase do Dorival que define o momento é: estou mais satisfeito do que preocupado, foi o que ele falou na entrevista coletiva depois dessa vitória diante do México, no sufoco, no finalzinho, com o gol do Endrick salvando mais uma vez. Fragoso falava, né, sobre alguns jogadores joias do Palmeiras, jogadores que saíram da base, que se destacaram, e aqui esse é o principal assunto. Todos os holofotes estão voltados para o Endrick nesse momento, pelo gol marcado. Ele entra, se discutia quem seria o craque do jogo, entre outros nomes, Andréa, Savinho. Ele faz o gol, recebe o prêmio de craque do jogo. Assim, todo mundo aqui está falando do Endrick, só se fala do Endrick nesse momento na seleção brasileira, ao mesmo tempo em que o Dorival pede muito cuidado para que as comparações não sejam feitas, que o Endrick possa manter os pés no chão. Então há todo um cuidado nesses bastidores para que a coisa não tome uma proporção ainda maior, já que com o gol a repercussão, é claro, é muito grande por aqui no ambiente da seleção. Daqui a pouquinho, Vitor, a gente vai ter entrevista coletiva com Guilherme Arana e também com o goleiro Bento. A gente vai terminar aqui o papo com vocês e seguir para o hotel da seleção para essa entrevista coletiva. E aí no fim da tarde, novamente, tem o treino que a gente vai acompanhar dentro do nosso prorrogação. E aí a gente ainda não sabe se só 15 minutinhos, se um pouquinho mais hoje, mas são 2 treinos para o Dorival preparar o time que enfrenta os Estados Unidos, que a tendência é que seja um time completamente diferente daquele que venceu o México. O Dorival mexeu muito, fez as 6 substituições, mas fez todas do meio para frente, então a gente deve ter uma linha de defesa agora completamente diferente. Não sei o gol, se o Bento vai ganhar a chance de ser titular nesse segundo jogo, e um time também mexido do meio para frente, porque, como disse o Dorival, ele vai avaliar os 2 amistosos e mais o rendimento no treino para definir o time que estreia na Copa América no dia 24 de junho. Vitor. Valeu, Monique, obrigado, viu? Um beijo para você, então daqui a pouco tem encontro marcado, tem prorrogação, enfim, daquele jeito que você conhece muito bem. Beijo para você, valeu, Monique Danello trazendo as informações. Eu acho que o grande ponto de fato dessa seleção brasileira, para falar um pouquinho também, é o Endrick, né? Cara, é impressionante a estrela que ele tem, ele entra e faz o gol. Foi assim nos últimos 2 jogos também, né? Agora com esse, nos últimos 3 jogos. Acho que é o grande destaque, né? Obviamente você tem um Vinícius Júnior, mas talvez ele fugindo um pouquinho. É o Endrick, né, cara? É impressionante. Acho que normal. É a grande novidade. É o padrão? Pro mundo. Toda foto que ele posta eu comento, padrão. Que eu sempre Boa. acho que é padrão. Mas assim, é bizarro, normal. né, cara? Ele entra e Não, muda a história do mundo jogo. é a grande né? novidade, Vitor, porque é natural. O mundo está acostumado a ver o Vinícius Júnior jogar com a camisa do Real Madrid, por exemplo, e brilhar. E aí não vai chamar atenção, digamos assim, para comparações, para momentos históricos e tal. Agora, quando você vê um garoto de 17 anos como ele fazendo o que está fazendo já há algum tempo, né? O Wembley, Aliás, o e Bernabéu. detalhe que volta às vezes a ser enaltecido, o maior artilheiro do mundo em 2024, sub-18. Nenhum jogador com a idade dele tem tantos gols marcados quanto ele. É a grande novidade, cara. O mundo vai olhar para ele, não tem jeito. Embora o Vini seja o cara para bola de Sem ouro, dúvida.
O Endrick é a grande novidade que todo mundo está ansioso para ver. Os dois vão jogar juntos, ainda tem o Rodrigo, ainda tem o Mbappé. É um apelão. O legal, a vitória. E por anos e anos, né, Mauro? O dirigente do Bayern falou isso sobre a ida do Mbappé pro Real. Ele falou, o futebol está se colocando numa situação muito complicada, de não sei o quê. É mérito do Real Madrid, porque o Rodrigo não foi tão caro, o Vinícius era caro porque eram jovens, o Endrick já foi mais caro, o Mbappé. Mas tem um pacote, é o seguinte, os caras, o Rodrigo quis ir pro Real Madrid, o Vinícius quis ir pro Real Madrid, o Endrick quis ir pro Real Madrid, o Mbappé não se sabe quando ele quer muitas vezes ir, mas quis ir pro Real Madrid. Não quis tanto, mas quis o Bellingham demorou também. A querer, mas quis. Acho que será sempre um pentadeca campeão, enfim. Eu só queria falar sobre o que o Endrick falou, né? E você sabe que eu sou um endriquista e, de novo, gente, se ele jogasse na Sociedade Esportiva Beelzebub, eu teria o mesmo apreço que eu tenho por ele, pelo jogador, e a relação que eu tenho com a família também facilita eu gostar dele, mas ok. Mas ele foi muito forte, muito firme no que ele falou depois, né? Eu ia citar Deu isso. uma generalizada, que nunca é legal e tal, mas é interessante, é bacana. E, de novo, mostra que realmente ele não tem 17 anos de vida, ele tem 17 anos de futebol. Eu concordo, assim, que... E aí, o que o Mauro está dizendo é sobre a as comparação, comparações com o Pelé e ele só que chamando certo ponto, a gente de sabe que maluquice, né? O loucura. Vocês são malucos, nós da imprensa e tal. A gente tem até essa palavrinha dele, se tiver como colocar, produção, a gente bota aí. Mas assim, o futebol, ele é isso, cara. Quando o cara vai fazer uma contratação, o scout... Não, quando o scout vai fazer ali a análise e tal, ele tá comparando um jogador com o outro. Qual será melhor com o meu time? Não tô falando que tá certo ou errado fazer a comparação, mas existe isso no futebol. O prêmio de melhor do mundo é o quê? É a comparação desse com esse. Porque nesta emissora a gente não faz nenhum comparativo. Não, gente. Claro que é. Você está comparando um com o outro para ver quem é melhor. Sim, senhor. Não. É totalmente diferente você comparar. É totalmente diferente você comparar jogadores contemporâneos, jogadores do mesmo, que dividiram minutos. Tá bom. Comparar. Tudo bem. É que são duas coisas diferentes. A mecânica comparativa, ela existe desde que o mundo é mundo. Você compara quem cantor é melhor, esse ou aquele. Que compara o preço do mercado que ator foi melhor. Que ator... Neste Sem de Curso a gente não faz programa de comparação. Então, assim, isso daí é uma coisa. Outra coisa é você querer alçar o Endrick neste momento, e aí a fala dele é sobre isso, com o que o Pelé fez. Ali eu acho que ele tem razão. Gente, só para você ter uma ideia, o Messi, depois de tudo que ele fez, e ganhar a Copa do Mundo agora, em dezembro de 22, é que você começou a falar, faz sentido você abrir o debate. Não, mas ninguém está debatendo que o Endrick é o novo Pelé. Não está debatendo. Mais ou menos. Então, mas eu acho que a fala dele é muito... Deixa eu só concluir. A fala dele é muito racional de dizer, gente, isso é uma maluquice. Se daqui a 20 anos o Endrick for bicampeão do mundo, vou nem botar tripa no ano, for bicampeão do mundo, tiver 800 Champions, não sei o quê, aí a gente pode debater. Hoje, eu acho que é maluquice a gente falar. Mas eu acho que essa comparação ela vem justamente nesses recordes pequenos que ele vai quebrando. Então, assim, com 18 anos, com menos de 18 anos, quem tinha feito 3 gols? Só o Pelé e o Endrick. Então, é natural que exija isso. Eu não estou falando que, por conta disso, ele já é o novo Pelé. Qual é o grande ingrediente do torcedor do futebol? Qual que é o grande... Cerveja. O que faz o futebol ser o futebol? O que faz a gente estar aqui? Paixão. O torcedor, ele se apaixona pelo futebol. Por quê? É pelo 4-3-3? É pelo valor de um jogador? Não. São pelas... Histórias, né? emoções. Agora, quando a gente fala de histórias e emoções, naturalmente, nós vamos falar de lembranças, memórias. São as coisas que nos fazem manter aquela chama viva. Cara, fatalmente o torcedor vai comparar, tá surgindo o novo Gabriel Jesus do Palmeiras, o novo não sei o quê. O Estevão não é o novo Endrick. O Endrick não tem que ter um staff que vá compará-lo ao Pelé. Ele não tem que ter um staff que vá pegar números e... Isso ele não tem. Agora, nós estamos aqui, nós jornalistas e a galera que está nos assistindo aqui, nós só estamos aqui porque nós somos apaixonados pelas histórias que o futebol nos entrega. E tem uma história nova que a gente começa a olhar e fala, cara, que outra história surgiu assim? E aí a gente vai, a do Pelé, que foi fantástica, que fez tanta gente se apaixonar por esse esporte, surgiu com números parecidos, com histórias parecidas. Olha que legal. Cara, não tem que ser um peso e tem que ser encarado da devida forma.
a comparação, ela não é de jogador para jogador. Aí eu não tô falando pelos outros. Quem quer comparar, outro papo. Mas o que nós estamos buscando aqui são histórias legais e bonitas que podem nos remeter a coisas legais. Coisa que é legal, contigo nessa, e até nisso o Pelé é melhor do que todos. Quando o Pelé começou, ele não foi comparado nem ao Zizinho. O Pelé é tão genial que o Pelé não teve nenhum peso. Nenhum peso. Nenhum peso. O Pelé não era o novo Zizinho, o Pelé não era o novo Leônidas da Silva. Isso é uma coisa tão genial do Pelé, mas que até o Pelé isso não tem a ver e com a a partir do época Pelé. Estamos vivendo outra época, mas, você entendeu, mas né? não, sim, mas é fundamental entender isso. O Pelé nunca precisou, desde que começou, superar ninguém. Embora você tivesse tido o Zizinho um pouco antes, você já tinha o Didi e tal, mas era uma outra função. O Pelé nunca na seleção brasileira. O Leônidas, aliás, o Leônidas cornetava o Pelé. O maior crítico do Pelé em 58, durante a Copa de 58, era o Leônidas da Silva, comentando pela Rádio Pan-Americana, dizendo que o Pelé era muito individualista. E aí era característica do Leônidas. Como acontece naqueles choques geracionais, ok. Mas o Pelé, quando ele estreia pela seleção brasileira, faz um gol no Maracanã contra a Argentina, o Brasil perde, ele substitui o Del Vecchio. 2 dias antes, num treino em General Severiano, ele joga muito, aparece um destaque no O Globo, e falou, o menino é bom, um diretor da CBD fala, esse moleque é muito bom e é o máximo. O Pelé no começo, gente, isso ele ia fazer 17 anos também, Pelé. Então assim, em 57, junho de 57. Então assim, o Pelé é tão genial que ele não começa pressionado como o seu Pelé. Agora quase todo mundo, Ronaldo, Neymar, entre cada um pouco mais, um pouco menos e tal, começa então... Zico, né? O Zico falava, mesmo, era o Pelé branco. E aí aquele absurdo que falava que era o craque do Maracanã, como se fosse só ser craque do Maracanã era pouca coisa, o maior artilheiro da história do Maracanã. Então isso é interessante. O Pelé nunca precisou ser comparado a ninguém, nem ao Leônidas, que também não gostava do Pelé. Dito isso, mas depois ele passou a gostar. Estamos aqui para viver lembranças, memórias, paixões, histórias. E o Endrick está despertando certas coisas. Isso sem ele começar uma partida ainda, né? A expectativa é que ele comece contra os Estados Unidos. Nenhuma como titular. Estados Unidos. Mas é isso, o ponto é, nós ele tinha jogado no jogo anterior ainda com o Diniz, né? Histórias como o Mauro lembra histórias como poucos, e o Vitor Sérgio lembra história como poucos. Acho que assim, essa questão da gente fazer comparações, puxar memórias, tudo isso tem a ver com a paixão que o futebol acende em cada um. E a gente tem que respeitar essa paixão. Agora, o Endrick não tem que se afetar por isso. O Endrick não tem que virar e falar, não, pô, estão me comparando ao Pelé. Porque ele sabe que é assim, cara, desde os 11 anos. São só histórias e nada mais. Agora, o staff não pode, o clube não pode entrar na onda de... mas instruir também para ir com a roupa igual do Pelé pode, né? Scout, que é qualquer coisa. Nem a CBF. Mas instruir a usar a roupa igual o Pelé pode, né? Entendi.